5 anos atrás, o Hypixel lançava o Skyblock, um modo de jogo muito conhecido na comunidade de Minecraft com uma pitada especial. Desde o lançamento eu joguei muito, fazendo várias missões, itens, minions, expandindo a minha ilha. Só que eu nunca cheguei a mostrar como ficou a ilha. No máximo uma foto aqui e ali. E hoje eu te mostro como ficou a minha ilha depois de 5 anos e te conto um pouquinho da minha jornada no Skyblock. Provavelmente você já conhece o Skyblock. É um modo de jogo bem conhecido em que você começa numa ilha no meio do nada e deve criar a sua ilha e tudo o que você precisar com os poucos recursos que você tem. E eu também acredito que você já ouviu falar do Hypixel. É o maior servidor de Minecraft na edição Java e tem muitos vídeos pelo YouTube afora. Em junho de 2019, o Hypixel lançou uma versão reimaginada do Skyblock, indo mais por uma direção de RPG, com missões, habilidades, atributos de jogador, como defesa, mana, itens especiais, um montão de criaturas, incluindo bosses e mini-bosses. O Minion que eu comentei na abertura, ele gera e coleta um determinado item. Aqui, por exemplo, eu tenho um monte de Minion de neve, que estão cheios inclusive, e com essa evolução de diamante, eles também geram diamante. E com esse super compactador aqui, eu consigo deixar os itens na sua forma encantada e que depois são compactados de novo na sua forma de bloco, também encantado. Isso aqui tá sendo minha forma de ganhar coins no servidor desde 2020. Mudou bastante o meta desde então. Agora, se eu não me engano, é Minion de flor, mas eu não tive como comprar isso, é muito caro. Mas pra fim de comparação, dá pra dizer que esses Minions são tipo o gerador de pedregulho que a gente faz no Skyblock normal. O mais curioso é que isso tudo é feito na famosíssima 1.8.9, uma versão lá de 2015, onde existem várias limitações técnicas se a gente comparar com as versões mais modernas. Eu jogo desde o lançamento e tem sido uma experiência muito bacana. No mundo da minha ilha, eu tinha um pequeno conjunto de ilhas que eu desbloqueei no sistema de coleções. Eu fabriquei e coloquei algumas por ali. Aí eu fiz uma conexão entre elas com algumas pontes. Não tinha nada muito especial. Grande parte dos meus itens ou ficava no meu inventário, ou no baú de Ender, ou em alguns baús que ficavam escondidos dentro das ilhas, numa sala de baú, que eu não encontrei nenhuma foto. Na verdade tem essa aí, ó, mas não dá pra ver direito. E foi a partir daí que me deu a vontade de fazer algo diferente, começando pela destruição completa do que eu já tinha construído. Só que antes, pra te dar um contexto, na época tinha saído a atualização 1.14 do Minecraft, que mudava toda a geração de vilas. Eu adorei aquilo. Foi daí que veio a ideia do projeto Mundo Aberto. Eu basicamente quebrei tudo e comecei a construir um mundo mesmo, com uma vila, floresta, um oceano e uma grande montanha. E isso na superfície, né? Porque eu também queria fazer um conjunto de cavernas que me levariam pra Stronghold. Nessa altura do campeonato eu nem podia imaginar que um dia a gente ia ter de fato uma atualização nas cavernas e montanhas. Inclusive, para facilitar o planejamento de tudo que eu queria fazer, eu fiz até um rascunho no Paint. O desenho não tem lá muita qualidade, mas dá pra ver o quão ambicioso era o projeto. Pra matar sua curiosidade, esse desenho foi feito no dia 9 de julho de 2019. Conforme as semanas foram passando, eu fui coletando vários materiais e preparei várias sopas que me permitiam voar, porque assim ficaria mais fácil de construir. E foi assim que o projeto foi ganhando vida. Então agora, apresento a vocês a minha ilha do Skyblock, construída solo e totalmente no modo sobrevivência.
É, gente, esse é um dos projetos que eu mais gostei de ter feito em todos os meus anos jogando Minecraft. Deu um trabalhão, mas o resultado valeu a pena. É incrível. Também deixei algumas coisas pra mostrar pra vocês aqui em pessoa, sem ser pelo replay. A primeira dessas coisas é na pirâmide. Aqui dentro tem um teletransportador. Esse bloco aqui que apareceu lá na caverna que vocês viram, eu pulo nele e eu sou teletransportado aqui pra baixo, como vocês podem ver numa recriação do Nether que eu fiz. Tem até uma fortaleza em pequena escala, né? Tudo, na verdade, é assim. Aqui nesse cantinho bem escuro, tem uma descida pra onde eu deixo o meu minion de quartzo e de pedra luminosa ali também, dá pra ver. E embaixo, né, desse corredor, eu fiz um canto onde eu tenho um pouco de fungo, onde eu ponho ali, bem ali no meio, tá vendo? Um minion também. E nessa sala aqui, eu tenho um minion aqui em cima de obsidiana. E aqui, de novo, um grande lago que dá pra ver ali a fortaleza. Pra subir tem um pequeno parkour, nada muito difícil. Bem nessa salinha eu deixo o minion de cubo de magma. Aqui não tem nada. E aqui fica o minion de blaze. Ficava, né? Porque eu não farmo mais. O meu foco nos últimos meses, e até anos, tem sido mais mineração. Se eu mostrar aqui pra vocês a minha habilidade, do nível 50, o máximo é 60, eu tô bem perto, de certa forma. Mas, em compensação, combate eu tô bem longe, ó. Tô nível 25. Nem se fala de alquimia, 15. Agora deixa eu voltar lá e mostrar pra vocês aquela sala na caverna. Pronto, cheguei aqui. Isso aqui é uma recriação em pequena escala da Stronghold, que levaria a gente pro End. Eu coloquei aqui naquelas prisões que tem nos corredores, que vocês com certeza já viram. Alguns minions, né? É espaço perfeito, ó. É um 5x5. Eu ponho o minion bem aqui, ele fica gerando. Eu atualmente deixo aqui o minion de Enderman, que é a minha fonte de experiência. Eu recolho os itens dele aqui. E virando aqui o corredor, eu fiz a biblioteca, que é algo bem característico, meramente decorativo. Voltando aqui pra cima, cada casa tem um uso. Essa casa aqui, por exemplo, eu deixo minions de madeira que eu não uso mais. Foi o tempo que eu precisava disso. Aqui na área da fazenda, eu guardo tudo que envolve fazenda, né? Então, plantação fica no moinho, animais ficam aqui no celeiro. Nessa casa aqui, eu deixo tudo que envolve poção. Então tem os materiais, tem frasco. E aqui também tem poções. Algumas delas são personalizadas, como por exemplo essa aqui de pressa. E aqui no porto tem esse barco que eu adoro. Curti demais ter feito ele. Na parte de baixo eu deixo algumas coisas de pesca. E aqui do lado tem o minion de pesca, que fica pescando pra mim. Inclusive o sistema de pesca aqui tem um pouco de personalização também. Existem criaturas do mar que eu consigo pescar, com iscas e dinâmicas um pouquinho diferentes. E essa foi a ilha, gente. Comentem aí o que vocês acharam. Essa foi a forma que eu encontrei de comemorar os 5 anos do Skyblock. É sempre bom, né, deixar claro que o vídeo não foi patrocinado. Fiz aqui com muito carinho. Eu jogo no servidor faz tempo, acompanho tudo que os caras fazem. Eu queria fechar esse ciclo de um vídeo que eu postei 4 anos atrás, antes mesmo de eu pensar em fazer o canal. O vídeo mesmo da destruição da ilha tem 4 anos. Eu não queria esperar até julho pra postar esse aqui, até porque também o aniversário do Skyblock foi essa semana. Ia ser legal comemorar depois. E tem muito mais do que eu poderia ficar comentando aqui com vocês. Todas as aventuras que eu tive. Eu também joguei no dia que teve o evento do Dante, que é a revolta dele. O Dante foi um prefeito bem revoltado que apareceu no Skyblock. Quando um prefeito é eleito, ele traz um monte de vantagens pro servidor. Tem um que melhora as dungeons, por exemplo. E aí o Dante, na verdade, ele não melhorou nada. Ele colocou algumas taxas no teletransporte entre ilhas. Ele exigia que a gente usasse uma máscara pra entrar em estabelecimentos lá no vilarejo principal. Olha aqui, ó, nesse baú, o conjunto da armadura que a gente usou. E aqui tem a máscara que eu falei. Essa armadura é da Resistência, um grupo que foi formado pela Serafine, que cuidava das eleições do Skyblock. E aí a gente teve que escolher um youtuber pra representar esse grupo. A escolha foi praticamente unânime. Quem venceu foi o Technoblade, acredito que vocês conhecem ele. E no dia que aconteceu esse evento, pegou 200 mil jogadores. Tá passando aí um trechinho na tela. A imagem não tem muita qualidade, porque eu gravei com o gravador do Xbox no PC, e eu não tinha as configurações certinhas no aplicativo, mas já dá pra ter uma boa ideia, né, de como é que foi muito divertido participar de um grande evento ao vivo assim, com tanta gente. Ele tinha muita vida e a gente quase não dava dano direito, e a gente conseguiu derrotar ele depois de muita destruição. Ele saiu quicando em todas as construções que tinham no vilarejo, ficou tudo destruído, e quando faltava pouquinho pra matar ele, aconteceu isso aí. É, exatamente. Ele se jogou no vazio.
Isso aqui ficou no nível do Fortnite, se vocês pensarem bem, né? Um evento assim, com tanta gente, num jogo que não foi feito, né? Pra ter esse tipo de coisa. É sensacional ver isso até hoje. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho dessa jornada. O IP do servidor tá aparecendo na tela. É mc.hypixel.net. Ele é exclusivo para Minecraft Java original e na versão 1.8.9 superior. Se vocês gostaram, deixem o like, inscrevam-se se não forem inscritos. Não deixa de deixar aí o comentário, eu quero ver o que vocês acharam. Vai ser muito bacana conversar aí sobre isso. E é isso por hoje, pessoal. Até a próxima. Tchau!